Amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica com vocês mais uma vez, tudo bem? Graças a Deus, trazendo mais uma obra para vocês aqui, de Teologia Paulina, uma obra que raramente se fala sobre ela, pelo menos eu nunca ouvi falar sobre ela em algum outro canal, então trazendo para vocês, não é uma novidade, é uma obra que já tem um tempo que já foi lançada, tá? Por uma editora arminiana, e por ser arminiana também, o pessoal fica, nossa, que editora deve ser então? Antes de eu apresentar essa aula para você aqui, nos ajuda divulgando nosso canal, dando aquele like, aquela curtida no nosso canal, tá? E sempre ajudando a gente também a estar divulgando nosso trabalho nas redes sociais, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp. E sem esquecer de acionar o sininho das notificações. Apertando, vai abrir as três abas, aperta a primeira aba, você vai ter a opção todas, e você apertando, você vai estar com o sininho ativado, não perdendo nenhum conteúdo do canal. Sem esquecer também do nosso Instagram, tá? Hora_Teológica, sempre algumas novidades pintando lá. E você que não é inscrito, seja muito bem-vindo. Tá passando a primeira vez? Segunda? Esporadicamente? Não deixe de marcar esse canal com a sua presença. Se inscreve no canal para ajudar a gente e o canal ser alavancado, ok? A obra que eu vou apresentar para vocês é essa aqui, ó. Justificação em Paulo. Uma análise da carta aos Romanos e a nova perspectiva paulina, do Reginaldo de Mello, editora Reflexão, tá? Prefácio pelo pastor aqui, ó, Elinay Cabral. Vou apresentar para vocês o sumário, para quem gosta de NPP, né? Nova perspectiva paulina. Não vou entrar muito nesse detalhe, que tem pessoas que ainda não conhecem no canal, né? É bom procurar conhecer. Eu vou dar só uma pincelada em 2 capítulos aqui, interessante. E a gente vai entrar na leitura. Deixa eu baixar primeiro aqui a câmera para facilitar a leitura. Aqui. Isso, agora sim. Vamos lá, vamos. Aqui, ó. Sumário. Não é uma obra extensa não, tá? Agradecimento, abstrato, abreviaturas. Capítulo 1. Introdução geral. Capítulo 2. Uma visão geral da NPP e da PPR. Perspectiva paulina reformada, né? Acho que a sigla deve ser essa. Capítulo 3, revisão do livro Deliverance of God. Ou, no caso, soberania de Deus, né? Não, soberania sovereign. Capítulo 4, justificação, sua implicação e significado. Aqui vai falar sobre a justificação. E aqui nós vamos para o capítulo 5. A agenda de Paulo. Capítulo 6, a nação de Israel e a igreja cristã. Capítulo 7, quem é todo Israel? E capítulo 8, sacerdócio universal. Deixa eu mostrar para vocês essa obra aqui, ó, tem 245 páginas, tá? Vamos fazer uma leitura rapidinho aqui. 2 capítulos interessantes para mostrar para vocês. Primeiro essa parte aqui, ó. O nomismo do pacto, de Edward P. Sander. Edward Sander também é um propositor da nova perspectiva paulina. Tem uma nova leitura, né, para quem não conhece, uma nova leitura sobre a justificação pela fé em Paulo. Então você tem aqui, ó. Em seu trabalho, Paulo e o Judaísmo Palestino, de 77, Sanders argumenta que o padrão do judaísmo no Segundo Templo não focava em uma religião predominantemente legalista, a qual predominantemente é a visão tradicional, no caso reformada, né? Protestante, baseada em boas e más obras. Pelo contrário, ele propõe que o judaísmo palestino confiava na eleição de Israel por Deus e em sua graça para com seu povo. Tem uma obra do N.T. Wright, né, que vai falar sobre justificação, e tem uma obra que o John Piper está escrevendo, dando uma resposta à visão de justificação do N.T. Wright. Sanders cunhou o termo como nomismo da aliança ou pacto para qualificar esse padrão de religião, em sua visão. Abre aspas, o lugar de alguém no plano de Deus é estabelecido com base na aliança, e que tal aliança exige como resposta adequada do homem sua obediência aos seus mandamentos, ao mesmo tempo que proporciona meios de expiação pela transgressão. Aqui fica mais fácil de entender essa parte aqui, ó. Deixa eu vir aqui a câmera. Aqui, ó. Em suma, Sanders
consente que o lugar de alguém no plano de Deus é estabelecido com base na aliança. Sanders defende que Paulo foi mal interpretado na Reforma Clássica. É a grande luta dos apoiadores da nova perspectiva de Paulo agora, dizendo que Lutero interpretou mal a visão paulina em relação à justificação. E seu principal ponto de discórdia é a visão clássica luterana, de que Paulo estava argumentando em seus escritos contra uma cultura judia legalista, a qual procurava ganhar a salvação por obra da justiça, asseverando ao invés disso que Paulo visava despir os judeus de sua ostentação e vanglória, de imporem-se sobre o seu orgulho nacional com os eleitos, o povo exclusivo do Deus da aliança. Aqui que fica interessante, irmãos. Eu vou fazer um comentário nessa parte aqui. Sanders sugere uma nova interpretação para a expressão paulina, as obras da lei, dizendo referir-se exclusivamente às normas nacionais em forma do tríplice preceito judaico: circuncisão, sábado, leis dietéticas. Para Sanders, o judaísmo da época de Paulo não era uma religião legalista, ou seja, não era baseado nas obras da lei. Tá? Ele vai dizer aqui que a visão dele não é uma religião baseada em méritos, como se eles tivessem que cumprir a lei de Moisés, a Torá, para alcançar a salvação. Assim é a questão da visão de Sanders, dizendo que a visão tradicional, a nossa, vê o judaísmo dessa forma. E aí continua. Mas uma religião de graça. Conforme nós olhamos aqui, parece que a forma como Sanders interpreta, ele deixa dizer que toda a igreja tradicional, no caso nós aqui, como arminiano, calvinista, de uma forma geral, reforma, não vê a religião de Israel como uma religião de graça, mas sim como uma religião que acha que tem por mérito alcançar a graça através das suas obras. Olha só isso. Suas obras não visavam alcançar a salvação. Que muitos têm essa posição, né? As suas obras, no caso judeus, não visavam alcançar a salvação, mas sim demonstrar que eram o povo de Deus e o povo da aliança. Nesse sentido, Sanders declara que o tradicional dicotomia fé versus obras não está presente nos escritos de Paulo, mas sim as práticas judaicas versus os instrumentos inclusivos da fé. Ele quer dizer o seguinte, que eles não fazem as leis, não praticam as obras da lei para garantir a salvação. Pelo fato de eles serem eleitos, o povo escolhido na nação de que eles praticam essas obras. Completamente inverso daquilo que nós costumamos ler sobre o judaísmo. Vamos aqui mais à frente, que tem um outro ponto interessante que ele vai falar. Não tão polêmico, né? 176. Aqui, ele vai falar sobre todo Israel. Aqui, Quem é todo Israel? Nós vamos para a página 76. Ele vai falar o seguinte. Tal linguagem, vamos começar aqui em cima que é melhor para entender. Quando se trata do assunto de Israel, Paulo parece um homem em conflito, tanto consigo próprio quanto com a comunidade judaica em geral. Por um lado, ele manteve sua identidade judaica ao longo da sua vida e pôde afirmar: que vantagem, pois, tem o judeu? Muita, em todo sentido. Por outro lado, ele mais tarde descreve Israel como inimigo de Deus, Romanos 11, 28. E em outro lugar, declarou sua identidade judaica como excremento. O que ele quer dizer? Quando ele fala que nem todos de Israel são israelitas, ele quer dizer que haverá um grupo dentro de Israel, da nação, que crê em Deus, que será salvo. Então a questão de levar por mérito, ser da linhagem, genealogia de Abraão, isso não lhe dá o direito de dizer sou salvo só pelo fato de ser da linhagem de Abraão. Precisa crer em Cristo. Então ele diz que a questão de só de ser israelita é um excremento, ou seja, não vale de nada. Tal linguagem acrescida a sua insistência de que os gentios não devem adotar aspectos da Torá, com a circuncisão e leis alimentares, levam à hostilidade e oposição da comunidade judaica entre seus contemporâneos, de que ele desviara da aliança de Deus com Israel, considerado apóstata, né? Desde então, o relacionamento de Paulo com Israel tem sido fonte de tensão teológica e acadêmica. Ele era visto tanto como um campeão quanto como um inimigo do judaísmo. Como eu falei, saiu do judaísmo e é considerado um apóstata aqui. Ele foi acusado de apostasia, deturpação, antissemitismo, mas também de ser consistente com o pensamento judaico da época. Como ele diz, que era bem fervoroso.
e como arauto de Israel renovado. Embora até muitas das coisas que Paulo vai praticar nos seus escritos, ele vai realmente trazer muita coisa da Torá e da questão da cultura, né, judaica, familiar, cultura das leis e tudo mais, para implementar dentro do cristianismo, não trazendo as leis, né, no caso com circuncisão, as leis alimentares, o sábado, mas a questão pactual, no caso. Nos seus escritos, alguma coisa ele vai sempre estar trazendo do Antigo Testamento, as suas simbologias e tudo mais. Irmãos, ó, uma obra muito bela para fazer uma leitura, para fazer uma pesquisa, para quem gosta de teologia paulina, tá? Uma obra pouco falada, pouco conhecida, e tá aqui uma oportunidade para os irmãos verem também. Eu não sei se ainda pode encontrar facilidade, mas eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link da descrição para como você pode adquirir essa obra, tá bom, irmãos? Tem aí, ó, Justificação em Paulo, do Reginaldo de Mello, editora Reflexão. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.